Começando mais um painel político aqui pela Docton TV e nesta semana em que comemoramos a independência do Brasil, o 7 de setembro na segunda-feira, o desfile cívico pelas ruas de todo o Brasil e aqui em Caratinga não foi diferente. Bom, nós estamos com um programa gravado esta semana, obviamente pela movimentação do feriado, mas por outro motivo também. Encontramos espaço na agenda do subsecretário de Agronegócio do Estado de Minas Gerais, Odiel de Souza. Eu já conversava com ele há algum tempo para gravarmos aqui um painel político e nessa oportunidade encontramos a agenda aberta e queremos agradecer aqui a presença do Odiel de Souza. Odiel, muito obrigado. Foi oportuno o programa essa semana, afinal de contas você está aqui em Caratinga e aí a gente vai poder falar aqui sobre política, sobre o futuro político de Caratinga, sobre também suas conquistas lá na Secretaria de Agronegócio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade da gente realmente divulgar as coisas que a gente tem feito para a comunidade, que pelo menos a gente tem tentado fazer, né, para a nossa população. Eu que agradeço essa oportunidade. Tá certo. Odiel, obviamente, é político já muito conhecido em Caratinga, de longa data, com grandes conquistas e passagens importantes pela política. Obviamente eu vou me perder aqui em falar da sua passagem pela política, mas alguns pontos eu preciso colocar aqui. Odiel foi fundador da ACALEM, da Associação das Câmaras da região. Meio Leste, né? Associação das Câmaras do Meio Leste. Né? Muito bem. Foi secretário de Obras, não é isso, Odiel? De Agricultura. O chefe de gabinete, né? Secretário de governo. Mas a sua passagem mais importante, acredito eu, foi pelo Legislativo, onde grandes conquistas também foram... Também, né? Mas eu fui o que implantei a Secretaria de Agricultura então você na época do Sodário, né? Eu acho que também fui secretário de obra no governo do Sodário e também agora no governo, né? Do atual governo também. Sim, claro. Fiquei um ano na Secretaria de Agricultura também. Então você prefere destacar a sua passagem pelo Executivo, realmente? Também, né? Também. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Na verdade, eu sempre falo que eu sou um cara abençoado. Certo. Que todos os setores que eu passei na vida pública, saí muito bem. Graças a Deus, eu dei conta do recado e sempre, quer dizer, deixei, né, a minha marca. Correto. E como no Legislativo, na Secretaria, dos setores que eu passei, você vê, minha vida começou em 82, né? Na época do Marcelo Bonifácio, Fabinho. Mas eu preciso fazer um comentário aqui, nós vamos falar da atuação do Odiel na subsecretaria, mas você está na vida política desde 1982, então a idade está chegando para você, mas Belo Horizonte tem te feito bem, você está com um corte de cabelo moderno, Eu acho que a vida pública, né, na verdade, tudo que eu faço é porque eu gosto, né? Certo. Se eu estou na política, porque realmente eu gosto. Eu fiquei fora da política há 14 anos, né? Pode dizer que meus negócios particulares foi bom, muito bom, mas na verdade quando você faz aquilo que você gosta, você não cansa, você não se sente bem. E a política é isso, eu acho que muita gente fala de político, eu não posso falar de político. Eu tenho que falar o seguinte, as pessoas de bem têm que vir para a política, porque se todos nós começarmos a falar que política é corrupta, é ladrão, não sei o quê, aí o que será do nosso futuro? O que nós precisamos realmente são de instrumentos de fiscalização, né, Odiel? E a gente conversava isso aqui, logo que o Odiel chegou, muito se fala sobre o atual cenário da política nacional, com ações efetivas da Polícia Federal, do Ministério Público, mas o que nós precisamos realmente são de ferramentas para fiscalizar e para evitar que qualquer atitude de corrupção seja generalizada e seja aplicada a todos os políticos. Eu acho que era isso que a gente falava, né? Exatamente. Eu acho que está acontecendo no país, de modo geral, isso vai ser muito... Hoje, para nós, está sendo muito ruim, né? Para os municípios, para o Estado, para a União. Claro. Mas eu tenho certeza que tudo que está acontecendo, nós vamos sofrer sim, mas para o futuro, para os nossos filhos, né? Tenho certeza que vai ser muito bom. Porque eu acho que nós vamos fazer um Brasil novo, um Brasil de cara nova, que vai dar muitos frutos para nós ainda. Tá certo. Mas nós falávamos aqui sobre a sua história política, você falou que teve início na política em 1982, eu fiz um comentário que o tempo passou bastante de lá para cá, já tem aqui um currículo a ser apresentado, né? Mas você, por favor, continue contando um pouco dessa história de 82 para cá. Na verdade, fui candidato a primeira vez em 82, né? Eu participei daquelas vitórias da Direta Já, eu participei do movimento em Brasília. Já começamos a minha campanha política mesmo, para dizer que eu comecei, foi no estudantil, né? Eu fui candidato do SEC,
né? E aí comecei, em 82 fui candidato, tive mais de 900 votos, não fui eleito, mas eu participei do governo do Fabinho, né? Lá eu participei de vários cargos, foi 6 anos de mandato do Fabinho. Correto. Né? E lá eu participei do departamento de compras, departamento de promoções, né? E é onde teve o carnaval. E depois você foi braço direito do Sodário durante a campanha e, claro, também durante a gestão depois. Do Sodário, aí veio a eleição, depois participei do governo do Sodário, fui eleito, né? Vereador. Sim, foi o seu primeiro mandato como vereador. Exatamente. Ok. Deixei a Câmara assumir, né, para a Secretaria de Agricultura. E aí eu comecei a trabalhar, fizemos um bom trabalho e até hoje tem esses programas, vários programas da Secretaria de Agricultura, foi daquela época ainda. Nós fizemos um trabalho, mobilizei a comunidade, isso eu sei fazer, né, trabalho com a comunidade, e realmente deu respaldo, sabe? Nós falávamos sobre a administração do senhor Dário Grossi, que foi uma administração histórica, e eu dizia sobre a sua participação naquele governo, mas mais do que uma participação na gestão da administração, você tinha uma participação política muito importante. Você acompanhava a vida política e como Zé de Assis chegou a ser prefeito através do Sodário e como você participou disso? Na verdade, eu fiz um bom trabalho, né, na secretaria e ali eu me projetei. E na época, pouca gente sabe disso. Você dizia, inclusive, que os funcionários da Secretaria de Obras eram muito próximos de você. Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura. E até hoje, né, a gente tem uma aproximação muito boa, né, dos funcionários, todos gostam de mim. É exatamente do meu modo de ser. Mas eu gosto mais de ouvir. Eu te interrompi, eu não deixei você responder. Eu quero saber qual que é a participação política que você tinha naquele período que foi eleito Zé de Assis. Na verdade, naquela época do Zé de Assis, eu fui Sodário, queria que realmente eu fosse vice-prefeito de Zé de Assis. Eu não queria, e depois acabei aceitando. E aí começando até a fazer campanha como vice e tal. Aí em plena campanha, né, aí tinha composição com o PL, que hoje é o Grupo PTB, o Zé de Assis me chamou para me retirar meu nome. O nome do PL na época era o Moacir. Era o Moacirzinho. Moacirzinho. Que precisava de colocar o Moacirzinho para composição política, tem isso. E eu sempre fui um cara de diálogo, de conversa. Naturalmente aceitei, voltei para minha campanha de vereador, quase perdi, porque a minha base já estava toda, né? O pessoal que você sabe, como vereador são muitos candidatos, cada um vai procurar a sua base, né? Claro. E a minha base já estava difícil, mas mesmo assim retornei a minha campanha e consegui eleger. Né? E nesse momento, depois fui eleito, aí foi onde eu fui disputar também naquela época a presidente da Câmara, que nunca teve uma disputa tão ferrenha. Você foi presidente da Câmara e disputou, inclusive, com o Salatiel. Você dizia que foi uma... Dois do PMDB, né? Ele é PMDB e eu também PMDB. E, afinal de contas, o Sodário, naquela época, Zé de Assis, como que o grupo do PMDB se posicionou em relação à sua candidatura como presidente da Câmara? Na verdade, o Sodário ficou com o Salatiel na época, eu achava que teve direito, porque devido à situação política, eu fui candidato a vice, retirei meu nome e eu fui eleito ali, eu achei que tinha direito de ser presidente da Câmara. E ali eu insisti com meu nome, na época tentaram todo jeito de me tirar meu nome e tal, compor, e eu não aceitei. E aí, você vê no dia da eleição, né, a eleição ia ser 8 horas da manhã, aconteceu, era 1 hora da tarde. E aí foi a articulação dali, tira daqui, tira dali, e eu bati o pé e não saí. E aí consegui, né, a vitória na época de 10 a 7. Você dizia da eleição... Da eleição da presidência da Câmara. Da presidência da Câmara. Que nunca teve uma disputa, igual teve nessa época. E o plenário foi lá na UNEC, está lotado. Lotado. Né, está lotado. Aí jeito que político gosta, a coisa fervendo, as bandeiras tremulando. Foi muito, eu nunca vi. Foi emocionante, né, na época, a hora que foi o resultado, a participação popular. Correto. E ali começou, né, começou a fazer um trabalho. E aí Você fez uma reforma da Câmara? Aí eu fiz uma reforma para construir, né? Porque ali tinha a casa velha, dia começou a pegar fogo, e eu com pouco recurso, né? Na época, você pode ver, na época eles passaram para mim, o vereador ganhava R$ 2.800, né, naquela época. E passava para mim 60 mil, eu tinha direito de 120, mas como dificuldades, Zé conversava, deixar passar 160. E aí eu fui no deputado, me arrumou 70 mil, entendeu? Eu fui no Tiago, você tem essa característica ali, de bater na porta, exatamente. Se for necessário eu vou pedir. Ali a Rio você não tem vergonha de pedir? Não, não é para mim, quando é para mim, você tem vergonha, mas Muito bem. Para os outros da população, não acho que não tem. A gente está pedindo ali, realmente, aquilo ali foi uma obra para o povo, né? Até na época, o Cláudio Deitão também ajudou a pintar o plenário lá. Eu acho que todo mundo ajudou. Ali realmente teve a participação de todo mundo, a petisco. Assim, né? como deveria realmente ser a política, com a participação popular. Eu acho sempre, todos os setores, eu realmente procuro a participação, o pessoal participar comigo na administração.
Eu acho que o político, quando ouve mais, né, ele tem chance de errar menos. E eu penso dessa forma, né? E assim eu estou levando minha vida pública, deu do início, devagarzinho, às vezes uns trancos barrancos, mas nós estamos aí. Muito bem. Nós estamos com o painel político de hoje conversando com o Odiel de Souza, que é subsecretário de agronegócio do governo do estado. E aqui no painel político nós temos sempre assuntos muito quentes e nós vamos falar sim da atualidade, da atual política. O Odiel nos ajudou aqui a fazer uma introdução sobre a sua vida política, mas nós queremos falar mesmo da atualidade. Afinal de contas, tem uma campanha política aí para o ano que vem. Nós vamos eleger mais uma vez os nossos prefeitos e vereadores, e eu quero conversar com o Odiel sobre isso, mas nós vamos fazer isso depois do intervalo e você continua conosco aqui na Docton TV, no painel político. Eu te espero.